Olá, gente! A paz do Senhor Jesus, mais uma aula para a glória de Deus, que seja um momento muito precioso para nós mais uma vez. Vamos orar, já vamos ganhar tempo, eu creio que será uma aula muito maravilhosa. Deus vai falar conosco mais uma vez. Vamos falar com o Senhor, que Ele se derrame aqui neste momento e possa abrir nosso entendimento para as coisas espirituais através da sua gloriosa e poderosa palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos por mais esse momento precioso. Senhor, que pessoas possam ser tocadas, impactadas, nossas vidas transformadas a cada dia, Senhor, através da tua gloriosa palavra. Todas as trevas saiam em nome de Jesus, porque tua palavra, Senhor, ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés. E nós te agradecemos, Deus, pela luz, te agradecemos, Senhor, pelas revelações, te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Última aula, estávamos falando sobre os 5 rolos, certo? Que eram assim chamados por serem separados, lidos anualmente em festas distintas, né? Então nós falamos na aula passada sobre cantares e agora vamos falar sobre Ruth, que também era um livro lido no Pentecoste, na celebração da colheita, em seu início, porque justamente essa mulher é inserida na genealogia do Mestre, né? Como Deus, ele é tremendo. Ruth, moabita, mas escolhida do nosso Deus, para um novo tempo, um tempo de salvação, um tempo de redenção. Ela faz parte da genealogia do Mestre, ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo. E Ruth, ela é moabita. Imagina o que a gente não ia pensar se nós iríamos escolher essa mulher para alguma coisa, né? Nascida de um incesto da filha e pai. Certamente nós não íamos querer essa mulher em obra nenhuma, nós não íamos não íamos dar crédito nenhum para ela. Mas o Senhor escolhe ela e também escolhe Tamar. Quem é Tamar? Se deitou com o sogro. Escolhe Raabe para estar na genealogia. Quem era Raabe? Prostituta. E o Senhor faz uma grande obra através dessas mulheres. Escolhe Betseba. Quem era Betseba? A mulher que se deitou com Davi e por conta desse pecado, dessa traição, houve morte. E aí o Senhor escolhe o filho deles, chamado Salomão, também para uma grande obra. E é interessante que eu comecei a meditar no nome dessas mulheres. Por exemplo, Tamar, o significado de Tamar é elevado. Raabe é o significado abundância. Ruth, amizade. E Betseba, filhos perfeitos. Olha que interessante. Aí o Senhor escolhe essas mulheres para fazerem parte da genealogia de Jesus Cristo e mudar toda a nossa história. Mulheres que jamais seriam aceitas, jamais seriam perdoadas, jamais fariam parte de qualquer obra se dependesse de nós, né? Mas aí o Senhor escolhe a Tamar, que é elevado, a Raabe, que é abundância. Então ele foi elevado em abundância, nos fez amigos de Deus novamente, nos trouxe a amizade de Deus novamente, para que sejamos filhos perfeitos. Eu sabia que aqui Jesus tinha uma frase, uma revelação para as nossas vidas, né? Tamar, elevado. Raabe, abundância. Elevado em abundância. Ruth, amizade. Nos fez amigos de Deus novamente e nos fez, através dessa reconciliação, filhos perfeitos, lavados, remidos, justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Jamais nós teríamos nenhuma condição, mas Ele,
através do seu sangue poderoso, mudou a minha história, mudou a tua história, e o Todo-Poderoso, Deus soberano, mudou a história dessas mulheres. Então, ele foi elevado, Jesus foi elevado na cruz, né? Em abundância, fez algo muito grande, fez algo muito poderoso, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados novamente com o Senhor, sermos chamados amigos de Deus e sermos filhos perfeitos, filhos justificados pelo sangue de Jesus. Então, esse livro de Ruth era lido na celebração da colheita. Aí também o livro de Esther, comemorando o livramento de Israel. Era lido também o livro de Esther, que em nenhum momento nesse livro você vai ver o nome Deus, mas está em todo tempo se movendo nessa história tão linda no livro de Esther. E nos dias de festas distintas também era lido o livro de Esther, comemorando o livramento de Israel da mão do mal Amã, né? Livramentos que a gente vive até nos dias de hoje. Nós temos que agradecer muito a Deus o tempo todo por tantos livramentos. Isso tem que fazer parte da nossa vida também. Agradecer ao Senhor pelos livramentos, agradecer ao Senhor pela colheita, né? Agradecer ao Senhor por ter nos tirado do mundo. Então, cantares o agradecimento por ter saído do Egito, saído do mundo, né? Ruth pela colheita, Esther pelos livramentos, que são muitos. Eles liam agradecendo ao Senhor pelos livramentos. Eclesiastes, na festa dos tabernáculos, festa de gratidão. Olha aí, se lembrava dos livramentos e em Eclesiastes, gratidão. Muito importante, muito importante. Lamentações no mês de Abib, relembrando a destruição de Jerusalém pelos babilônicos. Então, gente, olha que interessante. Nos dias de festas distintas, eles liam então cantares para agradecer pela saída do Egito, Ruth agradecendo pela colheita, né? E tremendo Ruth fazer parte da genealogia de Cristo, e Tamar, também Raabe, né? Nós falamos sobre isso, e Betseba, que traz aí a mensagem do Senhor Jesus sendo elevado e nos trazendo de volta como amigos, como filhos perfeitos de Deus. Esther, pelos livramentos, Eclesiastes, gratidão, e também eles liam Lamentações no mês de Abib, relembrando a destruição de Jerusalém pelos babilônicos. Deus, ele muitas vezes permite vivermos momentos difíceis, mas nos ensina também a confiar nele, a crer em tudo que nós já passamos. Lamentações nos diz que devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Até os nossos dias mais difíceis da nossa vida, os momentos mais complicados, é ali que você viu a grandeza e o poder de Deus. A gente não pode esquecer, são testemunhos. São testemunhos que vai trazer à minha memória lembranças de um Deus grandioso, de um Deus poderoso. Então são muito importantes esses 5 livros, trazendo para nós essa mensagem de que não se pode esquecer de onde saímos, não se pode esquecer de como Deus, ele tem nos dado. Você tem conseguido viver e colher exatamente aquilo que você planta. Então é importante a gente agradecer pela colheita, é importante nós agradecermos pelos livramentos, é importante na vida lembrarmos de sermos gratos ao Senhor e até dos nossos dias difíceis, que são testemunhos grandiosos daquilo que o Senhor já fez na minha e na tua vida. No cânon hebraico, também, os livros não estão em ordem cronológica. Os judeus não se preocupavam com um sistema cronológico. Também pode haver nisto um plano divino. A nossa divisão em 39 livros vem da Septuaginta, através da Vulgata Latina. A Septuaginta foi a primeira tradução
das Escrituras, feita do hebraico para o grego, cerca de 285 a.C. Também a ordem dos livros por assuntos. Nossas Bíblias vêm dessa famosa tradução. A formação do cânon do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento foi formado no espaço de mais de 1000 anos, mais ou menos 1046 anos, de Moisés a Esdras. Moisés escreveu as primeiras palavras do Pentateuco por volta de 1491 a.C. Esdras entrou em cena em 445 a.C. Esdras não foi o último escritor na formação do cânon do Antigo Testamento. Os últimos foram Neemias e Malaquias. Porém, de acordo com os escritos históricos, foi ele que, na qualidade de escriba e sacerdote, reuniu os rolos canônicos, ficando também o cânon encerrado em seu tempo. Riquezas literárias, começo, meio e fim, séculos de escrita, todos convergem em uma escrita riquíssima, sem contradições, com conteúdo histórico literário. Precisão em suas profecias, cumprimento do profético, por exemplo, o nascimento de Jesus, o fim do mundo e últimos tempos. O que dizer de Naum, no capítulo 2, no versículo 4, eu vou até ler para vocês, Naum, capítulo 2, versículo 4. Naum, capítulo 2, versículo 4. Passa aqui. Aqui, Naum, capítulo 2, versículo 4. Olha a profecia de Naum. Os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas. O seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpagos. Como é que ele traz uma profecia dessa que se cumpre? Hoje você vê carros, parecem tochas mesmo, que passam. Como é que ele traz uma revelação nesse tempo? Antes de Cristo, como que Deus traz uma revelação tão profunda dessa para Naum, que viu carros como trovões, como rochas passando muito rápido, né? O que dizer de Jó, que fala da ursa maior, que fala dos 7 estrelos, no capítulo 9, versículo 9 de Jó, e no capítulo também em Amós, no capítulo 5, versículo 8. Vamos ler aqui. Vamos ler Jó. Olha como é precisa a palavra de Deus, como é digna de toda aceitação. Jó, capítulo 9. Ele vem falar de coisas, de revelações tremendas. O que faz a ursa e o Orion e os 7 estrelos e as recâmaras do sul? Como é que ele traz uma profecia dessa? Jó é um livro muito antigo. Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia. Viu, gente? Jó foi o primeiro livro. Não Gênesis, Jó. Nós vamos falar, no decorrer desse seminário, nós vamos falar sobre isso também. E ele vem com essa revelação, falando já para nós dos 7 estrelos, da ursa maior. Em Jó 38 também ele fala, em Amós, no capítulo 5, no versículo 8, vamos ler. Amós, capítulo 5 de Amós, versículo 8. Procurai o que faz os 7 estrelos e o Orion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite.
o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Olha que profecia tremenda, gente. Amós falando sobre os 7 estrelas. É demais isso. Campo de promessa que tem se cumprido. As promessas da palavra de Deus, ela tem se cumprido. Poder de influência na humanidade. Não existe nenhum livro que possa influenciar o caráter, os princípios, a cultura, filhos, família, mais do que as sagradas escrituras. Poder de conservação. Pensa na perseguição, gente. Pensa em manuscritos queimados, extraviados, lutas e guerras. Israel se organiza como nação em 1948 e ainda assim, com tantas guerras, se perdendo os manuscritos, ainda assim, a palavra de Deus ninguém pôde tirar de nós. A palavra, ela é tremenda, ela é poderosa. E a palavra tem o reconhecimento dos povos e nações e culturas. Essa palavra, ela é digna de toda aceitação. Tem que aplicar o coração. Concentração, porque a Sagrada Escritura te leva a ter firmeza em Cristo. Nós temos que ter firmeza em Cristo. Introdução bíblica. A chamada alta crítica tem feito uma devastação com seu modernismo e suas contradições, né, a ponto de dizer que a Bíblia tem que ser atualizada, né? No que concerne à formação de fontes de autenticidade do cânon, especialmente do Antigo Testamento, mutilando quase todos os seus livros. Em resumo, a alta crítica é a discussão das datas, da autoria dos livros. Ela estuda a Bíblia do lado de fora, gente. Externamente, baseada apenas em fontes do conhecimento humano. Por sua vez, a crítica textual, também conhecida por baixa crítica, estuda o texto bíblico, e este somente e ao lado da arqueologia vem alcançando um progresso valioso, posto à disposição de estudantes das Escrituras. Por exemplo, a teoria de que a Escritura era desconhecida nos dias de Moisés já foi destruída, essa teoria. E de ano para ano aumentam os achados nas terras bíblicas, evidenciando e comprovando as narrativas e fatos do Antigo Testamento. Mediante tais provas irrefutáveis, os homens estão tendo mais respeito pelo livro sagrado. Toda a Bíblia vem sendo confirmada pela pá do arqueólogo e pelos eruditos em antiguidades bíblicas. Coisas que pareciam os mais incríveis são hoje aceitas por todos, sem objeções. O estudante das Escrituras deve estar prevenido contra a alta crítica, que estudam para dizer que a Bíblia, que a Bíblia ela tem erros, que a Bíblia não comprova o que está escrito. E ao contrário disso, para a glória de Deus, ano após ano, está se cumprindo, estamos vivendo os dias da palavra de Deus, coisas escritas há muitos séculos atrás, estamos vivendo, está se comprovando, e dia após dia nós podemos ver que a Bíblia, ela é digna de toda a aceitação. Não existem erros na palavra de Deus. A palavra de Deus é a inspiração do próprio Deus. O próprio Deus, o Espírito de Deus. Tudo que está nessa palavra, tudo que está aqui nessa palavra é o Senhor falando conosco. É revelações profundas para a Igreja de Cristo. A formação do cânon foi gradual. Hoje, originalmente, há
transmissão oral, como se vê em Jó 15:18, Jó é tido como o livro mais antigo da Bíblia. Daremos em seguida a sequência da formação gradual do cânon do Antigo Testamento. Convém ter em mente aqui que toda a cronologia bíblica é apenas aproximada. Já no Novo Testamento, há precisão de muitos casos. Essa cronologia vai sendo atualizada à média em que os estudos avançam e a arqueologia fornece informes oficiais. Moisés, cerca de 1491 a.C., começou a escrever o Pentateuco, concluindo-o por volta de 1451 a.C., Números 33, 2. Mais textos relacionados com Moisés e sua escritura do Pentateuco, Êxodo 17:14, 24, versículo 4 e 7, 34, versículo 27. As partes do Pentateuco anteriores a Moisés, como o relato da criação, todo o livro de Gênesis e a parte do Êxodo, ele escreveu ou por relatos existentes ou por revelação divina. Gênesis 26, versículo 5. Dá a entender que nesse tempo já havia mandamentos, preceitos e estatutos. Gênesis, vamos ler. Gênesis 26, no versículo 5. Vamos ler aqui. Gênesis capítulo 26. Não tem como, gente, quanto mais eles estudam, mais respeito a palavra do Senhor está tendo, graças a Deus. Aleluias. Portanto, Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Como, gente, se não tinha lei ainda? Como? Muito simples. O próprio Espírito de Deus revelando a Abraão como tinha que ser. E o Senhor aqui dando referência porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aqui não tinha ainda a palavra e Abraão já tinha uma ligação, uma intimidade tremenda com Deus. Ele ouvia o próprio Deus, o próprio Espírito ministrava a ele e ele obedecia. Então, nunca podemos zombar de pessoas simples, pessoas que às vezes não têm leitura, pessoas que às vezes não conseguem abrir a palavra e ler e entender porque não estudaram. Cuidado com esse povo, porque esse povo fala fácil com Deus. Esse povo tem uma intimidade profunda que só o Espírito de Deus pode dar. Então, perde tempo quem acha que por ter faculdade, que por ter um diploma, que por falar um português perfeito ou várias línguas, pode passar por cima de um homem ou de uma mulher. Que a única maneira que tem de entender Deus, de ouvir Deus, é de joelhos, chorando e orando. Cuidado com esse povo, porque esse povo, gente, esse povo é a menina dos olhos de Deus. É horrível. Para mim não aprendeu nada quem chega no altar e fica jogando seus diplomas em cima de um púlpito, porque em cima do púlpito cabe a Bíblia, é a palavra de Deus. Para mim não aprendeu nada, gente, quem pensa que por falar um português correto está à frente de um homem e de uma mulher que está ali prostrado, não teve o mesmo privilégio que a gente de estudar e não, por isso não sabem ler, mas quando se prostram e clamam, o Espírito de Deus
vai revelando passo a passo para eles daquilo que a palavra do Senhor fala, vai falando, vai dando graça para eles quando ouvirem uma pregação, quando ouvirem o ensinamento, guardarem no coração e receberem aquela revelação. De coisas também que na oração Deus vai entregando, na profecia Deus vai falando com esse povo. Esse povo, gente, esse povo é um povo muito lindo, muito especial. Então, Abraão não tinha aqui ainda a lei, mas Deus já falava com ele. Muitas pessoas não têm o privilégio que eu e você temos de estudar a palavra, mas não é por isso que nós somos melhores. Ao contrário, tem gente que fica ali, com o Senhor horas, dias, se tranca, e Deus fala com esse povo de uma maneira muito especial. Há quem pensa que não sabem nada e quem pensa assim, na verdade, é gente que não sabe nada quando pensamos assim. Então, em Gênesis 26:5, dá a entender que nesse tempo já havia mandamentos, preceitos e estatutos escritos. E é certo, passagens do Pentateuco que foram acrescentadas. Posteriormente, como em Êxodo 11:3, 16:35, Deuteronômio 34, versículo 1 ao 12, Josué, sucessor de Moisés, em 1443 a.C., escreveu uma obra que colocou perante o Senhor, Josué 24:26. Samuel, em 1095 a.C., o último juiz e também profeta do Senhor, escreveu, pondo seus escritos perante o Senhor. 1 Samuel, capítulo 10, 25. Certamente perante o Senhor. Significa que seus escritos foram depositados na arca do concerto, com os demais escritos sagrados lá depositados. Vale a pena Êxodo 25. Êxodo 25, versículo 21. Vamos ler aqui. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. Glória a Deus. Isaías 770 a.C. fala do livro do Senhor. Isaías 34:16. Palavras do livro, Isaías 29:18. São referências às escrituras na sua formação. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías é uma mini Bíblia. A primeira parte fala do Antigo Testamento. E da metade para frente são profecias voltadas ao Messias. Então você sempre vai ouvir que o livro de Isaías é considerado uma mini Bíblia. Em 726 a.C., os salmos já eram cantados, segundo a Crônicas, capítulo 29, versículo 30. Vamos ler. Segundo Crônicas, livro de Segundo Crônicas, vinte e nove, 30. Segundo Crônicas, capítulo 29. Então, o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. Os salmos já eram cantados, né? Segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 30. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi. Então, gente, o louvor, a ordem era que adorassem o Senhor com as palavras de Davi, ou seja, com as escrituras. O louvor tem que ter a inspiração da palavra de Deus. Nós temos que compor as canções para o Senhor com inspiração na palavra de Deus. A palavra de Deus já tem a adoração que o Senhor quer. É Ele que decide, não é o que faz sucesso, não é o que gosta, é o que Deus, é a adoração ao Senhor. Então, não era qualquer coisa que escrevia, não. Não era qualquer coisa que cantava, não, né? Hoje, a gente precisa voltar mesmo com tudo
a buscar o Senhor em adoração e a entregar a Ele a perfeita adoração. E a ordem era, tem que cantar com as palavras de Davi, tem que cantar, adorar ao Senhor com a palavra de Deus. Amém? Que Jesus te abençoe com toda a sorte de bênçãos. Fique com Deus, amo vocês e até a próxima aula. Jesus, Ele é fiel e Ele está cuidando de nós. Deus abençoe, gente. A paz. Tchau, tchau.